estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Lave sempre suas mãos e escolha um lugar bem confortável para você assistir às aulas, colocar seus materiais, fazer as atividades e aprender muito, certo? E quais os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis, borracha, lápis de cor. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você, certo? Vamos fazer a revisão da aula passada, que o tema foi imigrantes e migrantes. Na aula passada, nós aprendemos a diferença entre essas palavras, emigrantes, migrantes e imigrantes. Essas palavras têm uma grafia parecida, mas significados bem diferentes. Vamos ver ali na imagem. Imigrante é aquele que sai do país. Então, imigrante é a pessoa que sai do país onde vive para se estabelecer, para morar, estudar em outro lugar, certo? Imigrante é aquele que entra em um país estrangeiro. Temos que lembrar que então é quem veio de fora e entra num país. Esse termo também é usado ao conjunto de pessoas, a um grupo de pessoas. Por exemplo, imigrantes japoneses, imigrantes italianos, imigrantes africanos, entre outros. Migrante é quem se desloca no interior do país ou migra de um país para outro. Nós vimos que podemos chamar de migrante todas as pessoas que mudam de cidade, de estado, de região no mesmo país. E também para quem sai e vai morar em outro país ou quem vem de fora para morar aqui. Então, todo imigrante e imigrante também podem ser chamados de migrantes, certo? Vimos também as razões para a imigração, como a razão econômica, quando o migrante sai em busca de melhores qualidades de vida, emprego, salário. Cultural e religiosa, são pessoas que migram para o local com o qual se identifica, a fim de facilitar a prática da sua cultura ou da sua religião. Política ocorre quando tem guerras, crises políticas, ditaduras. E naturais, quando ocorrem desastres ambientais, como secas muito intensas, frio intenso, calor excessivo, terremotos e tsunamis. E nós lemos do Gibi do Curitibinha, Viagem pela História de Curitiba, volume 2. A gente leu a parte 2, que fala Nossa Gente, e a parte 3, Os Imigrantes. E a Vivi já começa com uma dúvida. Quais foram os primeiros imigrantes que chegaram ao Brasil? E você sabe quais foram os primeiros imigrantes? Vamos fazer uma atividade? Organize as letras e descubra o nome dos primeiros imigrantes que chegaram a Curitiba. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
daí, conseguiu descobrir? Organizou as letras? Vamos ver se você fez certo? O P, O, R, T, U, G, U, E, S, E, S e formou português. Então, eles foram os primeiros imigrantes que chegaram aqui no Brasil. Então, a nossa aula de hoje é a aula número 15, que tem como tema Ocupação e Povoamento de Curitiba, portugueses. Pegue lá a sua folha, o seu caderno, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 15, História, Ocupação e Povoamento de Curitiba, portugueses. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
Vamos continuar? Olhem lá na tela. Essa é a nossa gente. Indígenas, africanos, europeus e asiáticos povoaram o território brasileiro e paranaense. Os imigrantes também fazem parte da população do Brasil, do Paraná e de Curitiba. Eles saíram dos seus países de origem para morar aqui no Brasil, certo? Aqui em Curitiba temos algumas características dos imigrantes, até na origem dos bairros. Por exemplo, os poloneses eles deram origem aos bairros do Santa Cândida, Orleans, Pilarzinho e Abranches. Os italianos, de Santa Felicidade, que eu acho que é um dos bairros mais conhecidos. Os ucranianos, o bairro do Bigorrilho, entre outros. Olhem lá na imagem. O crescimento da população em Curitiba, formando colônias de imigrantes. E a Vivi está com uma dúvida. O que é uma colônia de imigrantes? Você sabe? Se não sabe, presta atenção. Uma colônia de imigrantes é um lugar em um território estrangeiro formados por pessoas provenientes de outro país. É onde elas vão morar, construir suas casas, trabalhar, cultivar a terra. E existem 2 tipos de colônias. Nós vamos ler um texto para entender e aprender melhor, certo? As colônias, em geral, se dividem em 2 tipos. Colônias de povoamento, estas se formavam em lugares pouco habitados. Cidadãos comuns se mudavam para esses lugares, passando a cultivar a terra e estabelecendo pequenos negócios. Colônias de ocupação. Essas eram formadas por meio do uso da força militar. Um país conquistava um território e algumas poucas pessoas desse país, geralmente de famílias ricas, se mudavam para lá a fim de controlar a área conquistada. Então, a colônia de povoamento, como o nome já diz, era para povoar, para habitar, cultivar, desenvolver negócios com o cultivo da terra. Um exemplo é a colonização do Brasil com a chegada dos imigrantes. A colônia de ocupação era uma conquista, um domínio de uma terra. Geralmente era ligada a ações militares. Como exemplo, aqui no nosso país, eu não
tô lembrado, mas assim, na Índia, ela foi um tempo dominada pela Inglaterra, entre o século XIX até 1947. Então, lá na Índia, foi uma colônia de ocupação. E agora nós vamos fazer uma atividade. Essa atividade se chama frase oculta. Encontre uma frase oculta no caminho abaixo. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
aí, conseguiu descobrir a frase oculta? A frase é: os imigrantes ajudaram a construir Curitiba. Vimos que os primeiros imigrantes que vieram e ajudaram a construir Curitiba foram os portugueses. E você sabia que nós já estudamos sobre eles? Estão lembrados? Vamos recordar? Lembram dos bandeirantes? Os bandeirantes, eles eram portugueses. E vocês lembram o que eles faziam? Eles eram desbravadores que montavam comitiva e iam conhecer as terras que ainda não eram colonizadas, que não eram habitadas pelos indígenas. Então, já estudamos sobre eles, né? Outros imigrantes que nós estudamos foram os tropeiros. Lembra disso? E lembra o que eles faziam? Os primeiros tropeiros, então, também eram portugueses. Eles eram condutores de mulas e de animais. E também comerciantes. E eles faziam o comércio, além dos animais, também dos alimentos. Lembra qual era o alimento que eles mais faziam esse comércio? O charque. E a Vivi está bem curiosa. E ela tem mais uma pergunta. Os imigrantes portugueses vieram de qual país? Você sabe que país é esse? Portugal! Nessa tela estamos vendo um mapa mundi, também chamado de mapa mundo ou planisfério. Ele é uma representação cartográfica plana, em escala reduzida. Mostra toda a superfície do planeta Terra. E vamos destacar aqui o Brasil. E agora, Portugal, de onde vieram os portugueses. Vamos conhecer um pouquinho mais de Portugal? Portugal é um país no sul da Europa, localizado na Península Ibérica, que faz fronteira com a Espanha e com o Oceano Atlântico. Essa proximidade com o oceano influenciou muitos aspectos da cultura e também o Império Marítimo, as grandes navegações. E na imagem aparecem 3 pontos turísticos do país: a Torre de Belém, que fica em Lisboa, a Ponte Dom Luís, que fica em Porto, e o Santuário de Fátima, que fica em Fátima. E aí, a bandeira de Portugal. A bandeira de Portugal é um retângulo dividido em 2 cores, verde e vermelho, só que ela não é dividida bem no meio, ela é mais do ladinho, certo? E essa bandeira em cima tem uma esfera com o escudo português. E essa bandeira só começou a ser usada em 1910 com a proclamação da República. Ou seja, antes disso, Portugal era uma monarquia. Ele não tinha um presidente, mas sim um rei. E a Vivi tem mais perguntas. Por que os portugueses vieram para o Brasil? Para responder essa questão, nós vamos ler um texto do IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um instituto público da administração federal, que foi criado em 1934, e ele que traz as principais informações e dados sobre o nosso país. Vamos ler o texto? Entre os primeiros portugueses a chegarem no Brasil, estavam os imigrantes mais abastados que fixaram suas residências principalmente em Pernambuco e na Bahia. Vieram em busca de lucros no trabalho com a produção de açúcar. Também, nesse mesmo período, Portugal incentivou a migração para suprir as deficiências do povoamento no Novo Mundo. Calcula-se que durante os 2 primeiros séculos de povoamento, nas regiões centrais da Bahia e Pernambuco, os imigrantes portugueses correspondiam a cerca de 10% a 20% da população. Mas em áreas rurais, como é o caso do Maranhão, essa cifra representava aproximadamente de 80% a 90% do total de portugueses da região. Nesse mesmo período, também vieram para o Brasil cristãos novos e ciganos.
ambos fugindo de perseguições religiosas. O período em que fica mais evidente a vinda dos imigrantes mais ricos é entre 1808 e 1817, quando cerca de 10 a 15 mil portugueses chegaram nessas terras. Eles pertenciam à corte de Dom João VI e eram indivíduos que possuíam médio ou grandes comércios. Além disso, tinham um nível de educação mais elevado do que a média da população portuguesa da época. No século XVIII, ocorreu também a imigração de portugueses mais pobres. Estes estavam desempregados e resolveram tentar a sorte no Novo Mundo. Nessa época, começavam a exploração das minas de ouro. Nessa fase do surto minerador, as exigências de investimento eram muito pequenas, bastava uma bateia e muita coragem. Isto representou um forte estímulo à imigração. Então, a ideia do governo português era incentivar o povoamento do Novo Mundo. Os primeiros imigrantes portugueses eram indivíduos mais ricos, que possuíam comércio. Vieram para as novas terras a fim de lucrar com o trabalho com a produção de açúcar. Tanto que esses imigrantes vieram para áreas rurais. Também vieram pessoas que estavam fugindo de perseguições religiosas. No século XVIII vieram portugueses menos abastados economicamente e tinham a esperança de encontrar emprego ou a sorte com a mineração procurando ouro. E a Vivi tem uma informação muito importante. Os imigrantes portugueses exerceram uma grande influência na formação da cultura brasileira. E olhem lá o que mais a Vivi veio nos falar. E você sabe qual é a maior contribuição dos imigrantes portugueses para nós brasileiros? É a língua portuguesa. No Brasil, a influência da cultura portuguesa está presente desde o século XV. O português era, no início da colonização, considerada a língua oficial da colônia. Existia também o tupi, que era falado pelos indígenas. No final do século XVII, fizeram uma lei tentando proibir o tupi em virtude da chegada dos imigrantes. Daí, o português fixou-se definitivamente como o idioma do Brasil. Outras contribuições dos portugueses. Na religião. Os portugueses, eles trouxeram as tradições do catolicismo. Na época, era a crença da maioria da população. E se pensarmos hoje em dia, o catolicismo é uma das religiões mais praticadas no país. Isso é em decorrência da colonização. Essa influência está presente no calendário. As datas religiosas estão no calendário até como feriados. Também as festas e procissões. Outras contribuições. A festa junina, o carnaval, que são, acho que, ao meu ver, as festas mais importantes do país. E essas festas são de origem portuguesa. Além destas, há várias outras manifestações culturais regionais, como aparece ali na tela. O Bumba Meu Boi, as cavalhadas e o fandango, que tem forte influência portuguesa. Nas habitações, a arquitetura colonial portuguesa era a que mais estava presente no período da colonização, e algumas cidades ainda apresentam características dessa arquitetura. Vamos ver na tela? Olinda, em Pernambuco, Tiradentes, em Minas Gerais, em Salvador, Bahia. Também no folclore brasileiro. Algumas histórias que a gente escuta, como a cuca, bicho-papão e o lobisomem, são de origens portuguesas. Você sabia disso? Além de muitas lendas. Alguns brinquedos também, algumas brincadeiras, como a cantiga de rodas, que é uma brincadeira infantil, mas que também cai no gosto do adulto, que as crianças formam uma roda
dando as mãos e cantam melodias, podendo executar ou não coreografia sobre a música. É de origem portuguesa. As pipas. Ah, professora, mas eu já escutei que as pipas foram feitas na China. Foram feitas na China, mas quem trouxe para o Brasil foram os portugueses. Você já viu essa brincadeira que se chama pula carniça? Apesar que eu não gosto muito desse nome, carniça é coisa podre, coisa ruim. Eu gosto de chamar de pula-sela também. É um jogo da cultura moura e quem trouxe para o Brasil foram os portugueses. E a culinária portuguesa, e ela está presente em 3 itens principais, que é o pão, o vinho e o azeite de oliva. Além disso, eles têm um grande consumo de peixe, até porque ficavam, em Portugal, perto do Oceano Atlântico. E um dos peixes que eles mais consomem é o bacalhau, como aparece ali a bacalhoada. Outros é o consumo de sopa, e uma das sopas que eles mais consomem é a sopa com caldo verde. Também tem o cozido de carne de legumes e doces feitos com ovos, como o pastel de Belém. Na culinária, muitos dos pratos típicos brasileiros são o resultado de algumas adaptações dos pratos portugueses. Por exemplo, a feijoada brasileira é uma adaptação de um cozido português, certo? E Curitiba tem alguns lugares como praças, bosques, parques, ruas que têm homenagem aos imigrantes. Só por curiosidade, a Rua Portugal fica no bairro São Francisco, mas nós vamos falar do Bosque de Portugal, que foi inaugurado em 19 de março de 1994 e que contou até com a presença do presidente de Portugal da época, que é o Mário Soares. Ele fica no bairro Jardim Social. E nesse bosque tem uma trilha com 22 pilares enfeitados com azulejos portugueses. Mas nesses azulejos estão gravados poemas de grandes poetas da língua portuguesa. E também temos uma cidade paranaense com influência portuguesa. Na verdade, eu acho que a gente tem muitas cidades, mas essa acho que teve a maior influência, que é a cidade de Paranaguá. Já falamos de Paranaguá nas outras aulas, né? Até a professora Viviane sempre fala que ela é a cidade mãe do Paraná, porque ela é reconhecida como o local onde começou o povoamento do Paraná. Paranaguá é a maior cidade do litoral do estado e a cidade guarda muito da colonização portuguesa, principalmente nas fachadas das casas que são multicoloridas. Quantas coisas nós aprendemos sobre os portugueses hoje, né? Então, você vai fazer uma atividade sobre isso. Desenhe ou escreva o que você aprendeu na aula de hoje sobre os imigrantes portugueses, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer essa atividade.
aí, já terminou? Se você não terminou agora, você pode terminar depois. Ainda mais que nós aprendemos tantas coisas sobre os portugueses, né? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula, onde nós vamos continuar falando sobre os imigrantes. Se cuide!